Então, galera, nós temos aqui a questão 16 da página 51, né? Questão sugerida, na qual nós vamos observar o seguinte, né? Eu tomei a liberdade de resolver a questão e o que nós vamos fazer é só simplesmente olhar como foi feita a configuração da resposta e tentar entender, ok? Então acompanhe comigo. A questão 16 da página 51 diz o seguinte: uma questão da Universidade Estadual de Londrina, né, onde ele faz o seguinte questionamento. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60%, ou seja, ele vai aumentar uma coisinha, ok? Quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius, ok? Então, há uma variação positiva, né, na temperatura desse bloco. Ele pergunta: o coeficiente de dilatação linear médio desse material em graus Celsius elevado a -1 vale. Então, nós temos aqui uma das alternativas, né, foi dada assertiva, então vamos comprovar em quais condições chegamos a essa condição. Então, olha só. A questão 16, né, eu fiz alguns comentários e ela diz o seguinte, acompanhe comigo. A questão diz que o bloco sofre um aumento de 0,60%, ok? Então, de forma matemática, 0,60% é a mesma coisa que está escrevendo 0,60 dividido por 100, ok? Então, ele sofreu esse leve aumento. Consequentemente, galera, esse bloco sofre um aumento tridimensional, ok? Então, se ele sofre um aumento tridimensional, sabendo que a temperatura aumenta, né, aumentou positivamente, ou, digamos, diminua, mas nesse caso aumenta. Há uma variação de 200 graus Celsius, certo? De tal forma que nós temos o seguinte: qual é o coeficiente de dilatação linear? Ok? Então, o coeficiente de dilatação linear é o que foi pedido nessa questão. Mas olha só, a nossa figurinha, certo? O nosso bloco, ele é um bloco tridimensional, certo? Porque ele anuncia o volume, certo? O volume tem uma variação de 0,60%, ok? Então, o volume desse bloco vai aumentar, né, percentualmente esse valor sugerido quando está ativado 200 graus Celsius, ok? Então, a fórmulazinha da dilatação, né, volumétrica, é dada por essa fórmula, certo? Uma delas, onde a dilatação volumétrica diz o seguinte: ΔV, a variação de volume, é igual ao volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico, certo? E a variação de temperatura. Então, nós temos aqui um produto entre o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico e a variação de temperatura. Não esqueçam que esse coeficiente de dilatação volumétrico, ok, gente? Ele é a mesma coisa de 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Então, o coeficiente de dilatação volumétrico é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Então, se ele sofreu 60%, né, um aumento de 60% em sua variação volumétrica, significa dizer que essa variação aumentou o volume inicial do bloco. Então, aumentou o volume inicial do bloco. Ou seja, nós temos que a variação, certo? Nós temos que a variação do volume é igual ao que, gente? Pela divisão que nós vimos acima, certo? Essa divisão 0,60 por 100, certo? É a mesma coisa de 0,006, certo? Então, a variação, certo, foi de 0,60% ou 0,06 do volume inicial, certo? Então, esse carinha ΔV, como vocês podem verificar, é esse mesmo carinha aqui, ó. Então, nós só simplesmente vamos substituir, certo? Quando substituir, certo, esse valorzinho nesse ΔV. Fizemos a substituição, como vocês podem verificar, certo? Aqui, ó, foi substituído, certo? Que é igual a V0, coeficiente de dilatação volumétrico, e
variação de temperatura. A variação de temperatura são 200 graus Celsius. Esse coeficiente de dilatação volumétrico é a mesma coisa de 3 vezes alfa, substitui 3 vezes alfa, certo? E eliminei aqui V0 com o V0 que estava aqui substituindo o ΔV. Então, quando foi cortado, o que nós tivemos no final dessa conclusão? Esse carinha aqui, ó, ficou só, certo? Esse aqui sumiu, tranquilo? Multipliquei 3 vezes 200, que deu 600, acompanhado de alfa, certo? Então, ficou esse carinha e o produto desses dois acompanhado de alfa, ok? Então, nós temos logo abaixo aqui, ó, o 0,06 vezes 3 vezes 200, que dá 600, acompanhado de alfa. Esse 600 está grudado com alfa, sai daqui multiplicando, vem para cá dividir, certo? Então, vai ficar 0,006, certo? E tomei a liberdade de converter isso aqui em grandeza de 10, certo? Deslocando a vírgula, ó, deslocando 1, 2, 3. Ficou 10 elevado a menos 3, porque ele regrediu, ele aumentou o valor que era bem pequeno, certo? E também tomei a liberdade de transformar 600 também em uma grandeza de 10, certo? Então a vírgula está aqui, certo? Ele vai regredir, vai diminuir o 600. Então 6 vezes 10 elevado a 1, 6 vezes 10 elevado a 2. Então nós temos aqui esses dois processos de conversão em grandeza de 10. Certo? Então, simplesmente eu reescrevi aqui embaixo o 0,006, tá aqui ele, e o 600, certo? Tá aqui ele. Dividi 6 por 6, que deu 1, ok? Esse carinha aqui tá embaixo, ele sobe, consequentemente ele vai mudar o sinal, certo? Ele sobe mudando o sinal, certo? 6 por 6, 1. Quando ele sobe, muda o sinal, vai ficar menos 3, menos 2, que vai dar menos 5, ok? Então, o resultado é 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação linear, certo? Da respectiva questão é realmente letra A, ok? Então, galera, outra questão sugerida foi a questão 17, certo? A questão 17, certo? Ela tem letra C como cálculo, ok? Então a questão 17, ela tem a letra A, certo? Vamos ler a questão primeiro, tá? A 17 diz o seguinte: um bloco de chumbo apresenta densidade D0, densidade inicial de 10 gramas por centímetro cúbico, ok? A 0 graus Celsius, certo? Então, essa é a temperatura inicial e a densidade inicial, ok, gente? Não esqueça que densidade é massa dividido pelo volume, ok? Aí, letra A pede o seguinte: o que se espera para sua densidade a 300 graus Celsius, certo? O que se espera da densidade? Então, galera, à medida que a temperatura aumenta, certo? À medida que a temperatura aumenta, o que vai acontecer com o volume? O volume simplesmente vai diminuir, certo? Porque vai haver a questão do derretimento e ele vai ficar o quê? Vai ficar mais condensado, ok? Já na letra B, o que espera, certo, para sua massa a 300 graus Celsius? Não vai acontecer nada, a massa vai continuar a mesma, mesmo ela ficando densa, mais densa ou menos densa, a massa vai continuar a mesma, ok? Então, para a letra C, como ele exige um cálculo, certo? Ele diz, use a relação D0 sobre D, ou seja, densidade inicial dividido por densidade final, igual a 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, e calcule a densidade D, certo, do bloco a 300 graus Celsius. Então, essa é a questão que exige cálculo. Então, acompanhe comigo aí, galera. Ó, nós temos algumas formas para dilatação volumétrica, certo? Essas formas são aquela que nós apresentamos na questão 16, né? A variação de volume é igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, certo? E não esquecendo que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes alfa, que é 3 vezes o linear, coeficiente linear, ok? E também temos a outra fórmula,
que essa daqui, inclusive, eu coloquei um asterisco, lembrando que nós vamos utilizar ela para resolver, para chegarmos àquela formulazinha ali dada na questão. Tem dizendo o seguinte: V é o volume, é igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura, ok? Como eu vou utilizar essa segunda fórmula, certo? Temos o seguinte, reescrevendo ela aqui, certo? V é igual a V0 multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E esse carinha aqui, ó, ele está multiplicando, ele vem para cá dividir. Então, vocês podem verificar, ele está aqui dividindo V0, saiu multiplicando, veio para cá dividir, ok? Então, esse cara ficou sozinho, tá aqui ele sozinho, ok? Logo, não esquecendo que volume, densidade é massa dividido pelo volume. Coloquei logo abaixo. Não esqueça que densidade é massa vezes o volume, certo? Mesmo aqui sendo D igual a M dividido por V, certo? Se eu colocar D0, aqui vai continuar sendo V0. A massa, galera, sendo ela inicialmente antes do aumento de temperatura ou depois do aumento de temperatura, a massa vai continuar a mesma, ok? Logo, aqui pode ficar V0 e aqui pode ficar D0. E a massa vai continuar a mesma, ok? Logo, só substituir, né? Como vocês podem ver, substituir o V, certo? Por quem, galera? Substituir o V por M sobre D. E aqui o V0 por M dividido por D0, ok? Como vocês podem verificar, os M's estão na mesma posição, certo? Os M's estão na mesma posição. Então, o que eu fiz? Cortei M com M, ficando quem? Ficando, vou reescrever aqui, 1 sobre D, 1 sobre D0, certo? Matematicamente falando, nós temos, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Esses 1 aqui são elementos neutros, não vão fazer nenhuma diferença. Então, nós temos D0 sobre D, ok? D0 sobre D, tranquilo? Multipliquei D0, multipliquei D, ok, galera? Então, esse carinha, eu substituí aonde? Substituir aqui, ó, igual essa expressão, ou seja, eu mostrei a formulazinha que a questão está sugerindo, certo? E agora vamos para a leitura da questão, que diz: a temperatura do bloco vai chegar a 300 graus Celsius. A temperatura do bloco vai chegar a 300 graus Celsius, certo? Se ele chega a 300 graus Celsius é porque a temperatura inicial é 0, ok? A densidade inicial é o que, galera? 10 gramas por centímetro cúbico, beleza? Então, substituir dessa forma, o D0 é 10, como vocês podem ver, D0 é 10, o Dzão não sei quanto é, certo? 1, é esse mesmo 1 aqui, cadê? Certo? Esse mesmo 1 aqui, certo? O coeficiente de dilatação volumétrico do chumbo é 29 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura vai de 0 a 300, ou seja, 300 graus é a temperatura variada, ok? Então, eu fiz a substituição, como vocês podem verificar. Fiz meio pelos extremos. Esse D sai daqui e vai para lá. E essa expressão vai substituir o D, tranquilo? Então, tá aqui, ó. D vai ficar no lugar desse monte de númerozinho aqui. E esse monte de númerozinho vai ficar no lugar de D, tranquilo? Aí, galera, como vocês podem ver, esse 29 vezes 10 elevado a menos 6, a vírgula está aqui, aí desloca 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, nós temos 0, são 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 29, tranquilo? Multiplicado por quem? Multiplicado por 300, certo? Multiplicado por 300, certo? Multiplicado por 300. Então, multiplicando, vamos ver aqui na calculadora, 0,1, 2, 3, 4 zeros, 29 vezes 300 é igual a 0,09, ok?
0,009. Somado com 1, ficou 1,009, certo? Só essa operaçãozinha aqui deu 1,009. E ele está dividindo 10. Dividindo 10, certo? Nós temos 9,9, certo? Grama por centímetro cúbico. Então essa é a densidade do volume a 300 graus Celsius. Ok, galera? Então ele se expandiu. Tranquilo? Beleza, aproveitem.